Olá a todos, prontos para mais um vídeo? Creio que sim. O assunto de hoje é um tanto relevante. Por isso, raciocine, pense, esvazie-se de si mesmo. Pois o assunto é referente à promessa de Deus. Muitos acreditam que a promessa de Deus irá se cumprir aqui nessa terra. Outros acreditam que ela irá se concretizar no céu. Vamos analisar as Escrituras para chegarmos a um consenso. Por isso, irei compartilhar com vocês um erro gravíssimo que o povo de Deus está repetindo. Começarei explicando do começo e, para isso, voltaremos no tempo para entendermos melhor o que aconteceu no tempo em que Deus havia libertado o seu povo da escravidão do Egito. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 8, Deus havia prometido a Abraão que sua descendência habitaria na terra prometida conhecida por Canaã. E para que isso se tornasse possível, Deus levantou um líder para orientar o seu povo, o qual se chamava Moisés. Moisés, seguindo as ordens de Deus, libertou o povo de Israel e o guiou através do Mar Vermelho até chegar ao deserto de Sur, onde após 3 dias o povo começou a murmurar. Êxodo 16, versículo 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. E no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Veja, os maiores milagres da Bíblia aconteceram no deserto, não que fosse esse o desejo de Deus, porém ele concedeu os desejos dos corações daquele povo, mas contudo fez-lhes definhar a alma no deserto. O povo se rebelou e não aceitou ser provado na carne para alcançar a terra prometida e acabou tentando a Deus na solidão, pedindo o que não deveria. Segundo as Escrituras, todo o povo que saiu do Egito com idade superior a 20 anos não entraram em Canaã, exceto Josué e Caleb, e o motivo pelo qual não puderam entrar foi a desobediência, conforme está escrito no livro de Números, capítulo 32, 11 e 12. O povo estava esperando que as promessas que estavam entesouradas para Canaã se cumprissem no deserto. Mas o deserto é lugar de provação, e não de promessa. Mas o povo, por falta de conhecimento, passou por 40 longos anos exigindo de Deus milagres e mais milagres. Ele, em sua eterna bondade, concedeu o que eles pediram. Porém, as pessoas que saíram do Egito com idade superior a 20 anos pereceram no deserto, sem terem entrado em Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra prometida por Deus e Abraão. Como acabamos de testificar, o povo de Israel, após ter alcançado o favor de Deus, não soube valorizá-lo e, como consequência desse descaso, trouxe para si mesmo maldição no lugar de bênção. Farei a seguir um paralelo entre a igreja primitiva e a atual, a fim de poder perceber as semelhanças entre o povo de Deus daquela época e o povo de Deus dessa geração. Ao compará-las, perceberemos que não há absolutamente diferença alguma, pois nos dias de hoje, se você for a uma igreja ou templo evangélico onde se prega a palavra de Deus, poderá testificar a respeito de vários milagres que estão sendo realizados em meio ao povo cristão. Esse povo clama e murmura o tempo todo, pedindo por diversos tipos de milagres em suas vidas. Clama por saúde, por prosperidade financeira, por causas na justiça. Desejam carros, motos, terrenos, casas, apartamentos, móveis, enfim. Clamam por uma vida cheia de paz e alegria e por tudo de bom que a vida pode oferecer. É verdade que este povo tem recebido em suas vidas muitos milagres da parte de Deus. O problema é que, assim como naquela época, as promessas de Deus estavam entesouradas para Canaã terrestre e não para o deserto. Nesse século, as promessas se encontram entesouradas para o reino dos céus e não para essa terra. Portanto, a igreja não deveria estar clamando por milagres relativos às promessas do reino dos céus para usufruírem aqui nessa terra, e muito menos relativos às coisas deste mundo, pois esse mundo jaz no maligno. Nesse lugar onde nos encontramos é lugar de provação e não lugar de promessa. O povo de Moisés tentou a Deus no deserto e conseguiu muitos milagres, mas jamais foi esse o projeto de Deus para o seu povo.
esse povo não desfrutou das promessas de Deus referente a Canaã, a terra prometida, mas apenas desfrutou das bênçãos que seus corações desejavam. Pois, recebendo o que pediam, não se davam por satisfeitos, e tornavam novamente a tentar o Senhor Deus, pedindo que saciasse todos os demais desejos dos seus corações, a fim de se completarem no deserto. Isso significa que tanto aquele povo quanto essa geração estão equivocados ao concluírem que as promessas referentes ao reino dos céus têm algo em a ver com este mundo. Hoje as pessoas também podem se saciarem nessa terra, pedindo para Deus o que lhes convém, mas jamais entrarão no reino celestial, o reino dos céus. As promessas de Deus não têm nada a ver com as necessidades e os desejos dos homens aqui nessa terra. É importante ressaltar que quem sofre na carne deixa o pecado. Sendo assim, aqueles que não estão dispostos a sofrer aqui nessa terra é porque desejam continuar uma vida de pecado. E os pecadores não entrarão no reino do céu. O apóstolo Paulo nos encoraja a sermos seus imitadores, tal como ele era de Cristo. Pois segundo o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo afirma: sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja bem, para alcançar o reino do céu, os profetas, os discípulos e os apóstolos, todos, sem exceção, sofreram nessa terra, sem questionar as ordens de Deus, acreditando fielmente nas promessas dele. Assim não fizeram caso de suas vidas, pois sabiam que o reino dos céus era a sua verdadeira pátria. Por isso não fitaram os olhos neste mundo. Queridos amigos, seria injusto não relatar também a diferença entre Moisés e os líderes atuais. Moisés jamais incentivou o povo a clamar por milagres ou por alcançar bênçãos nessa terra, mas incentivou a suportar as tribulações, tendo em vista a terra prometida como prêmio. Mas os líderes cristãos dessa geração incentivam seus seguidores a realizarem seus sonhos e alcançarem seus objetivos neste mundo através da fé. E para isso, eles clamam a Deus por milagres. Ao contrário de Moisés, esses líderes incentivam os cristãos a se realizarem no deserto, isto é, aqui neste mundo, que é o lugar de provação. Acredito que isso seja o suficiente para fazer você refletir em seus conceitos cristãos. Reanalise, assista o vídeo de novo. É muito importante você entender tudo isso que acabei de falar, pois isso ou disso depende a sua vida. A vida é sua e não dos outros. Não entregue a sua vida, aquilo que há de mais precioso, a cuidado dos outros. Seria isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.